Pessoal, dando continuidade no curso, a gente vai entrar agora a conhecer um pouquinho melhor os equipamentos que são fundamentais para o aquarismo. É lógico que no decorrer do curso, nas próximas aulas, eu vou abordar a respeito de alguns equipamentos complementares, que eu julgo complementares, mas do mesmo jeito que eu falei para vocês que a filtragem básica é perlon, carvão e cerâmica, existem equipamentos que são fundamentais no aquário. E eu considero esses 3 equipamentos essenciais, ok? Primeiro, a bomba. Segundo, o aquecedor. E em terceiro, a luminária. Ah, Bruno, esses 3 equipamentos só que eu preciso? Sim. Você não precisa de mais nenhum equipamento para poder ter um aquário com qualidade. É óbvio que outros equipamentos complementares que a gente vai conhecer nas próximas aulas são excelentes, são fantásticos para facilitar a manutenção e o controle da qualidade de água e saúde dos peixes. Porém, com esses 3 elementos básicos, esses 3 equipamentos básicos, a bomba, o aquecedor e a iluminação, com esses 3 equipamentos você já tem o básico para o aquário. Então lembra lá das aulas iniciais de água, de filtragem básica, onde a gente falou do filtro, que tem vários tipos de filtro? Todos eles são tocados por uma bomba d'água, nosso primeiro equipamento. Primeiro equipamento, bomba d'água, vamos entender um pouquinho o que ela faz e como que eu vou, principalmente, dimensionar qual bomba comprar. É óbvio que quando a gente fala bomba d'água, eu já naturalmente falo, Bruno, o que ela faz? Bomba d'água joga água, ponto. Calma, não é tão simples assim. Existem algumas diferenças entre bomba A, bomba B, entre as bombas, que fazem total diferença entre você ter um equipamento adequado no melhor custo-benefício ou comprar um equipamento inadequado, ou muito caro, ou que vai durar muito pouco tempo no teu aquário e talvez nem vai atender a demanda necessária de circulação de água. Demanda necessária de circulação de água? O que é isso, Bruno? Gente, eu fiz uma regrinha para calcular a velocidade de circulação de água no aquário, que eu acho que ela é muito boa para resumir, principalmente para os aquaristas iniciantes, qual é o volume, qual é a vazão que a minha bomba tem que ter. E essa regrinha é o seguinte, eu tenho que ter de 3 a 10 vezes o volume do aquário circulado por hora. Ou seja, esse aquário aqui, ele tem 1000 litros. Vamos lá? 1000 vezes 3, 3.000. 1000 vezes 10, 10.000. Então eu tenho que ter uma bomba de 3.000 litros hora até 10.000 litros hora. Quando eu falo que uma bomba tem tantos litros hora, quer dizer que em 1 hora ela vai movimentar tantos litros d'água. É volume por tempo, ok? Então sigam sempre essa regra para o dimensionamento da bomba de vocês, consequentemente para o dimensionamento do filtro de vocês. De 3 vezes o volume do aquário por hora a 10 vezes o volume do aquário por hora. Ah, Bruno, mas como que tem diferença de bomba então? Então é só escolher a vazão da bomba? Não. A gente tem diversas formas de colocação da bomba dentro dos diferentes tipos de filtro. E aí eu tenho que conhecer quanto que uma bomba pode perder de força com o tempo, porque cada bomba tem um mecanismo de funcionamento interno chamado impeller, que é o eixo que vai funcionar através de um campo magnético, que ele vai sujar, vai formar uma pequena película de sujeira, de alga, e que vai diminuir a velocidade com que ele gira, consequentemente a velocidade e a vazão com que essa água vai ser circulada para o aquário. Eu tenho diferentes posições de filtro, por exemplo, eu posso ter um filtro lateral ao meu aquário, e eu posso ter um filtro a 50 metros do meu aquário. Você acha que só a vazão da bomba vai definir se vai ser aquela água que circula? Não. Existem outros elementos, como a distância percorrida, a coluna d'água, a altura que uma bomba vai jogar água sem perder força. Na própria embalagem das bombas, vem essa informação. Qual que é a coluna de água que ela consegue jogar em linha vertical sem perder a potência, a vazão informada pelo fabricante. Mas o mais importante, quanto mais forte você colocar uma bomba, quanto mais circular a água no seu aquário, melhora a qualidade de água e melhora a limpeza da água do seu aquário. É um erro que muitas pessoas cometem. Acham que a água parada fica mais limpa. Não. A água, quanto mais circula,
mais limpo o aquário fica. Ah, Bruno, então eu vou comprar aquelas bombas SAP, qualquer bomba de máquina de lavar serve. Calma. A bomba do aquário, ela é construída, os componentes dela são feitos para ficar 24 horas funcionando. Eu mesmo tenho bomba de boa qualidade, com boas marcas, já funcionando sem nenhum problema há mais de 8 anos. E conheço pessoas que possuem bomba funcionando há muito mais de 10, 15 anos. Muitas vezes só com a substituição do eixo central, que eu falei para vocês, chamado de impeller. Você acha que uma bomba de máquina de lavar, mesmo que com a mesma vazão, mesma potência inicial de uma bomba dessa, vai durar 8 anos? A bomba da máquina de lavar não foi projetada para isso. A bomba joga água, enche a máquina e desliga. A bomba de um poço artesiano, onde tira água de vez em quando, não é a mesma bomba do aquário. Então uma dica que eu dou para vocês é: não compre gato por lebre. Não percam dinheiro comprando bombas que não são específicas para o aquarismo. As bombas, elas são o coração do sistema, é ela que faz tudo circular e tudo acontecer. Não economize nesse equipamento, nem nos outros dois que eu vou falar, porque são os equipamentos fundamentais do aquário. Além dessas bombas, né, principais do aquário, a gente tem outras bombas d'água que vão fazer funções complementares. A gente vai ver elas mais lá para frente. E elas têm trabalhos diferentes. Então, sempre que você for pensar na bomba principal do aquário, muitas vezes a gente fala bomba de recalque. Por que a bomba de recalque? Muitas vezes colocada embaixo. Ou os filtros que já vêm com as bombas, os canísteres, os filtros hang-on, todos eles já vêm com as suas bombas. Escolham de maneira inteligente o filtro, a bomba, ele é, novamente vou falar, o coração do sistema. Hoje em dia, a gente tem algumas bombas até muito modernas, a tecnologia, como eu sempre falo para vocês, ela avança muito. A gente tem bombas hoje com controladoras eletrônicas, onde eu consigo deixá-las mais fortes, mais fraco, depende da situação, do peixe. Aí eu falo muito para vocês da regrinha do 3 vezes a 10 vezes, mas isso tudo está relacionado com os animais que eu vou colocar lá. Eu vou colocar um animal que gosta de água mais parada, eu não posso colocar 10 vezes o volume circulando. Tudo isso, eu gosto de falar muito que aquarismo não é ciência exata. A gente tem que conhecer as diversas variáveis dessa equação para montar um aquário adequado. Outra coisa que é importante citar é a manutenção das bombas. As bombas têm de sofrer uma manutenção, uma limpeza periódica. Tudo vai depender do seu sistema. Uma bomba colocada num SAMP, num aquário com poucos peixes, num sequencial de filtragem adequado, vai chegar pouca sujeira nessa bomba. Então talvez você vai ter que a cada 6 meses, a cada 3 meses, desligar, tirar o impeller, dar uma limpadinha, colocar novamente e ligar. Diferente de uma bomba de um lago natural, onde caem folhas, tem areia, e por mais que você preserve a vida útil dessa bomba, ela vai estar se sujando mais frequentemente. Consequentemente, precisando de uma manutenção mais frequente. Muito importante conhecer o local de colocação dessa bomba para preservar ela da entrada de sujeira. Quanto menos sujeira chegar na bomba, mais tempo de vida ela tem e menos manutenções você vai precisar fazer ao longo do tempo. Ah, Bruno, mas eu tenho aquela bombinha que solta umas bolinhas, aquilo ali já não serve? Não. Primeiro, aquilo não é bomba. Aquilo é um compressor de ar. A gente vai ver, até tem aqui, ó, umas bolhas saindo aqui. Qual que é a eficiência, qual que é a necessidade daquilo? Nada, aquilo ali é enfeite. Ah, mas não oxigena a água? Oxigena. Você acha que o peixe precisa só de oxigênio? Você já sabe que o principal é a biologia, é a vida, os micro-organismos que estão ali presentes. O oxigênio é uma das coisas que precisa estar na água dissolvida, tem muitas outras coisas. Então aquilo, primeiro, não é bomba, não é bombinha de ar, é um compressor. A gente vai conhecer o compressor na hora que a gente for assistir a aula de equipamentos complementares, mas isso não é bomba. A bomba, ela circula água, que é o principal do nosso aquário. Ah, Bruno, mas eu estou sem grana. Não consigo comprar uma bomba de 6 mil litros hora para tocar meu aquário de 1000 litros. Quais problemas eu vou ter? Existem alguns problemas relacionados ao subdimensionamento do sistema de bomba d'água. Primeiro, o aquário não vai formar biologia adequada. O aquário não vai ter passagem de água pelas mídias biológicas e condições favoráveis para essas bactérias, para essa colônia de bactérias se desenvolver. E, consequentemente, o aquário vai ficar mais sujo, a água vai ficar mais turva, você vai correr mais risco de perder seus animais. Então é fundamental que você dimensione a bomba. E os outros 2 equipamentos dessa aula, coloquei aqui na aula, equipamentos
fundamentais. Não economizem nesses equipamentos. Beleza então, Bruno. Tô com o bolso cheio, vou comprar uma bomba muito mais que 10 vezes o volume do aquário circulado por hora. Não exagera. Eu não quero gerar uma correnteza num animal que não é de correnteza. Então, essa regra que eu coloquei de 3 vezes a 10 vezes, fica nela. Chega até o 10. Se passar, passa um pouquinho, mas muito pouquinho, 11, 12 vezes no máximo, dependendo das espécies. Porque também teremos problemas se tiver uma circulação em excesso, né? Nós não vamos ter tempo de passagem da água pela cerâmica. Naturalmente, a gente vai lavar a cerâmica mais do que criar bactéria lá dentro e os peixes vão ficar estressados, eles vão ficar tendo que nadar contra essa corredeira e muitas vezes não é esse o comportamento natural dos peixes. Você vai ter estresse, elevou o nível de estresse, você pode ter problemas com doença e mortalidade. Então, 3, 10. Põe isso na cabeça, dimensione seu sistema de filtragem, sua bomba dentro dessa escala de 3 vezes a 10 vezes o volume do aquário por hora, que você vai definir uma bomba excelente para o teu sistema. Pessoal, e uma dica valiosa para falar de bomba é: quem tem uma, não tem nenhuma. Quem tem duas, tem uma. Ou seja, mantenha uma reserva. Eu já passei muitos apuros por não ter uma bomba reserva num sábado à noite, num domingo onde as lojas estão fechadas, onde eu estou longe. Então, sempre mantenha uma bomba reserva ou algum equipamento fundamental reserva, termostato, bomba, iluminação, porque esses equipamentos podem falhar, são equipamentos eletrônicos, estão sujeitos a falhas. Então, uma dica valiosa: não deixem de ter um equipamento reserva, mesmo que subdimensionado. Pelo menos durante o período que você vai colocar, você não vai perder seus animais pela falta de circulação de água. Dando continuidade nos equipamentos fundamentais, vamos falar do aquecedor. Mas não só aquecedor, do aquecedor termostato. O que é o aquecedor termostato? Popularmente no aquarismo a gente fala só termostato. Termostato é um equipamento que vai controlar a temperatura. Então, por que ele é um aquecedor termostato e a partir de agora no curso a gente vai chamar só de termostato? Porque ele é um equipamento que vai automaticamente, naturalmente, sozinho, trabalhar mantendo a temperatura da sua água. A gente já conversou sobre os parâmetros físico-químicos da água e a temperatura é um parâmetro físico. E os animais são de diversas regiões do mundo, cada região com seu clima. Que é coisa mais complicada do que manter a temperatura da água? Super fácil. Com esse equipamento aqui, você ajusta a temperatura que você quer que a sua água fique e quando a água esfriar, ele liga. Quando a água chega no número que você escolheu, ele desliga. E aí ela fica com um ciclo extremamente curto, uma oscilação extremamente curta dentro de uma linha de temperatura que você escolheu. É um equipamento fundamental para nós aqui da região do sul de Minas, para regiões que no inverno fazem muito frio, é essencial, porque o frio aqui é intenso e a grande parte dos animais não resistem às temperaturas frias no ano. Ah, Bruno, mas é só aquecer água? Eu esquento um pouquinho de água lá no fogão todo dia e coloco lá. Não, não é só aquecer a água. Existe uma coisa no aquarismo e no comportamento animal aquático, no caso dos peixes, que se chama conforto térmico. O que é o conforto térmico? É a amplitude que o animal vive entre a água mais fria naquele dia e a água mais quente naquele dia. Quando o animal está na natureza, ele tem liberdade. Ele consegue ir para a profundidade em águas mais frias e consegue subir na superfície para águas mais quentes. E toda essa escala nessa coluna d'água, ele fica buscando conforto térmico naturalmente. Num aquário ele não consegue isso. Então, mais do que a água estar aquecida, é a água não oscilar. Eu falo que o termostato, ele não é para aquecer a água, ele é para deixar a água não oscilar. Porque mesmo em águas um pouco mais frias, o animal não morreria. Mas, devido a desce a temperatura, sobe a temperatura, devido a essa alta oscilação, é que ocorrem as mortalidades animais, principalmente no inverno. E é muito importante você escolher, como as bombas, boas marcas, marcas com confiança, marcas estabelecidas no mercado, marcas que você conhece pela sua experiência ou que você pesquisou ou que alguém já mais experiente te indicou. Então é muito importante escolher bem o termostato ou aquecedor em questão para manter a sua água num parâmetro estável. Muitas pessoas falam assim, nossa, mas é muito caro.
eu não acho muito caro. Existem tantos fatores, tantos parâmetros físico-químicos da água que a gente não tem o menor controle, não tem a menor noção se está muito, se está alto, se está pouco, se está baixo, a gente não sabe. A temperatura é extremamente fácil. Eu compro um equipamento, coloco dentro d'água e ligo na tomada. Não preciso nada além disso. Então, eu acho extremamente barato ter o controle da temperatura. E aproveitando, falando desse controle de temperatura, é um equipamento eletrônico, é um equipamento elétrico, pode ocorrer falhas no processo de fabricação, pode ocorrer problemas no processo de calibração e ocorrer a descalibração do equipamento. Então, é muito importante que mesmo com o aquecedor termostato no aquário, você tenha o termômetro, para poder estar sempre conferindo a temperatura do aquário nos diversos pontos do aquário e saber se o termostato está trabalhando corretamente ou se ele está trabalhando acima do que ele deveria ou abaixo do que ele deveria. E falando no termômetro, dica de ouro, mais uma dica de ouro para vocês. Termômetro não é para ficar dentro de água. Termômetro de vidro que a gente conhece, esse aqui, não é para ficar dentro da água. Ele é feito de um material de vidro extremamente frágil e dentro dele nós temos dois metais extremamente tóxicos, o mercúrio e o chumbo. Se você notar, é o mercúrio que sobe na coluna e o chumbo que segura ele na posição vertical. Se ocorrer de um peixe bater e quebrar, se você ao colocar a mão quebrar e isso cair na tua água, praticamente você pode ter a perda do aquário todo. Termômetro é para a gente olhar a temperatura e guardar, principalmente o de vidro. É óbvio que existem outros tipos de termômetro. Existe o termômetro de fita, que fica ao lado de fora do aquário, mas eu não gosto muito. Esse termômetro, quando novo, você consegue ver com facilidade, mas depois de um tempo ele perde a sua eficiência. E existe também os termômetros digitais, onde apenas a sonda fica dentro do aquário e o leitor digital para o lado de fora. Particularmente, muito bom, mas depende de bateria, depende de outros elementos que podem falhar em um momento ou outro. Termômetro, por ser um equipamento extremamente simples e eu recomendo guardar fora, o de vidro é uma ótima pedida a um custo bem baixo. E para a gente finalizar a respeito do termostato, ele é o grande vilão do aquário para uma coisa que muitas pessoas questionam quando tem um aquário. Qual que é o custo de um aquário? De uma maneira geral, o custo de um aquário é extremamente baixo. Extremamente baixo, ainda mais quando comparado ao custo de montagem do aquário. O aquário é um hobby para nós brasileiros que demanda um certo investimento na montagem, mas a manutenção dele, ração, energia elétrica, tempo destinado, tempo disponível para destinar, né, na verdade, e outros componentes, testes, produtos, é muito barato. Só que o grande vilão, mesmo dentro desse barato, é o termostato. Por isso que é muito importante você dimensionar isso, escolher adequadamente qual a potência do seu termostato. Para grande parte do Brasil, mais uma dica de ouro para vocês: 1 watt por litro. Então, para um aquário de 100 litros, eu escolho um termostato de 100 watts. Para um aquário de 300 litros, 300 watts e assim por diante. Ah, Bruno, posso colocar acima? Pode. Lembra, é um equipamento que chegou na temperatura, ele desliga. E até tem um detalhezinho bom de você comprar um equipamento sobrando potência. Por exemplo, um aquário de 100 litros, eu comprar um termostato de 300 watts, vai me economizar energia, porque ele vai trabalhar mais tempo desligado do que ligado. Ele vai ligar e vai atingir rapidamente a temperatura que eu ajustei. E naturalmente vai ficar mais tempo desligado. Então existe uma economia grande de energia se você sobredimensionar. Mas lembre-se, pelo menos 1 watt por litro para grande parte do Brasil. Para cidades igual aqui no sul de Minas, para as cidades serranas, para as regiões do Brasil que faz muito frio, que a temperatura no inverno desce de 10, 5 e até menos do que 0 grau, eu recomendo 1,5 watt a 2 por litro. Então, o dimensionamento para essas cidades, com segurança, 1,5 watt por litro. Então, um aquário de 100 litros,
um termostato de 150, 200 watts. Seguindo essa dica de ouro, vocês vão comprar o termostato adequado, vão economizar energia e vão manter a água dos seus aquários na temperatura adequada para os peixes ali colocados. Pessoal, e para terminar os equipamentos fundamentais, muitos não vão julgar fundamental, e eu entendo, eu mesmo não sabia se colocava ele aqui como equipamento fundamental ou como equipamento complementar, mas eu resolvi colocar e eu vou explicar por quê. É a iluminação do aquário, as luzes do aquário. E o fundamental dele para mim aqui não é para o peixe, é para a gente, é para mim, é para vocês. O aquário, lembra lá no começo as várias vantagens que ele nos fornece? E a principal para muitas pessoas é a decoração, a beleza, é bonito o peixe, o animal, o ambiente. Como que eu vou ver isso? Como que eu vou desfrutar a melhor imagem do meu aquário se eu não tiver uma iluminação adequada? Então ele é fundamental não para o peixe, mas para a gente. E a iluminação faz toda a diferença e a gente vai ver agora nesse restante dessa aula. Quando a gente fala em iluminação, a gente nem vai entrar nos animais que têm a necessidade da luz. A gente nem vai falar dos animais fotossintetizantes, os animais que sintetizam a luz em energia. Os corais, as anemas, nem os vegetais, as plantas fazem a fotossíntese, né? Elas sintetizam a luz, transformam o gás carbônico em oxigênio e geram energia para o seu crescimento. Nós não estamos entrando nesse mérito. Nós estamos entrando no mérito de que na natureza tem luz. O sol, uma fonte de luz inesgotável, ela está aí todo dia, ou quase todo dia. E os animais têm uma necessidade que a gente precisa criar no aquário, que é o que a gente chama de fotoperíodo. É o tempo de luz do aquário. Eu, particularmente na minha casa, apesar da luz natural, os aquários ficam dentro de casa. Então eles não sofrem a incidência do sol nem de uma luz muito forte. Eu gosto de ligar o aquário, a luz do aquário às 6 horas da tarde e desligar à meia-noite. Eu mantenho um fotoperíodo, um dia de luz intensa de 6 horas. De 6 a 10, 12 horas, dependendo do animal em questão, é o ideal para um aquário ficar bonito e você não ter os problemas que eu vou citar já com muita iluminação, com excesso de iluminação. Mas é muito importante a gente conhecer os tipos de iluminação e qual que vai deixar meu aquário mais bonito. Quando a gente fala em iluminação, naturalmente a gente pensa lâmpada, obviamente. A grande parte das lâmpadas que a gente utiliza no nosso dia a dia são lâmpadas brancas, amareladas, brancas. Mas essa lâmpada branca, ela não traz para a gente toda a beleza do aquário. Então eu gosto sempre de mostrar a possibilidade de a gente trabalhar com 3 cores pelo menos no aquário. A branca, a azul e a rosa. Você fazendo uma mescla dessas 3 cores, desses 3 comprimentos de onda da radiação, na verdade, né? Mas dessas 3 cores, você traz a beleza para o seu aquário. Aqui eu vou mostrar para vocês, só para vocês verem a diferença de um aquário apenas com a luz branca, um aquário apenas com a luz azul e de um aquário apenas com a luz rosa. E olha agora quando a gente coloca as 3. Fica diferente, né? Fala a verdade. Fica muito mais bonito. Lembrando que esses aquários que eu mostrei a foto para vocês, não estava ainda só com azul, só com a rosa. Estava branca, rosa, branca, azul, tinha um pouquinho de branca, mas vocês viram quando coloquei as 3 cores, como ficou diferente, como ficou bonito? Então a iluminação, para mim, é um equipamento fundamental, sim, para o nosso aquário, na nossa casa, no nosso escritório, ficar bonito, ficar do jeito que a gente sempre quis. Falando em luz, falando em lâmpada, a gente tem que entender que a gente passa por um processo de evolução, que a gente está na nossa casa, a gente está acostumado. As lâmpadas elas eram incandescentes, passaram a ser fluorescentes e agora elas são de LED, né? Para o aquário, a gente tem hoje as opções das luminárias de LED, com a mescla desses LEDs de várias cores, até mais cores, tá? Eu dei um exemplo bem básico, branco, azul e rosa. Mas tem luminárias que trazem o verde, trazem o vermelho, trazem um espectro de cor que deixa cada vez o aquário mais bonito, né? Saiba escolher uma boa luminária, muito importante. Ah, Bruno, coloquei a fitinha de LED lá, tá iluminado. Gente, luz, lâmpada, energia elétrica e água e umidade não combina. Comprem luminárias adequadas, que tenham a vedação à umidade do aquário corretamente instalada, corretamente projetada, luminárias próprias para o aquarismo. Por quê? Você vai maximizar muito o tempo de vida da luminária. Não são itens tão baratos, mas a gente tem hoje no mercado uma variedade gigante de opções
para a gente escolher a luminária do nosso aquário. Vou chorar a luz no aquário. Posso? Cuidado! Excesso de luminosidade, excesso de iluminação traz um grande problema para nós aquaristas, que é a alta formação de alga. A alga é invisível aos nossos olhos. O pólipo, a sementinha dessa alga, ela está lá na água, está em qualquer água. Só que, quando eu oferto para ela alimento e luz, a alga é igual uma planta, ela vai se desenvolver. E teu aquário vai ficar assim. Bonito? Nem um pouco, né? Então, sabendo que eu tenho no meu aquário excesso de alimentação, excesso de material orgânico, porque eu tenho peixes ali concentrados que estão produzindo isso, eu tenho o resto de ração que estão produzindo isso. Eu tenho a sementinha da alga lá, só esperando o que para se desenvolver? Luz. A alga é uma planta. E a alga em suspensão nada mais é do que excesso de luminosidade com excesso de material orgânico. O excesso de material orgânico, uma filtragem adequada ajuda muito a resolver. Mas ainda assim eu tenho material orgânico lá dentro. Então eu tenho que controlar o excesso de luminosidade. Quais as formas de controle? O tempo de luz. Manter sempre entre 6, 8, 10 horas, no máximo 12 horas, dependendo das espécies, ok? A exposição de luz. E controlar a intensidade luminosa. Não exagerar na quantidade de iluminação no teu aquário, porque você vai ter um problema grande para resolver. Tem resolução. Nas próximas aulas a gente vai ver como resolver esse esgotão aqui. Para o peixe muitas vezes não tem problema. Não para todos, mas para muitos peixes isso é relevante. Mas para nós fica muito feio. E como eu considero a iluminação algo essencial para a gente, para deixar o aquário bonito, a gente não quer ter que ficar brigando com alga. Então, um bom dimensionamento do sistema de iluminação é fundamental para um aquário bonito. E para finalizar, mesmo que você tenha dimensionado adequadamente sua iluminação, tenha dimensionado adequadamente teu filtro, teu aquário a princípio está bem dimensionado e você teve problema com formação de alga, vou tirar a iluminação? Não é o que a gente quer. A retirada da iluminação, sim, resolveria o problema de formação de alga em suspensão, dessa água verde. Só que não é o que a gente quer. Então a gente tem hoje elementos que conseguem nos ajudar a controlar, principalmente nas fases iniciais do aquário, essa alta formação de alga. Elementos hoje, equipamentos, filtro ultravioleta ou produtos, algicidas, anti-algas. Esses produtos vão nos ajudar principalmente, volto a dizer, nas fases iniciais. Um aquário pronto, um aquário em equilíbrio, equilibrado física, biológica e quimicamente, demoram-se meses, anos. Então, no começo, é muito normal a formação de alga marrom, formação de alga verde. Tenha calma. Controle bem a iluminação, controle a intensidade, controle o tempo de exposição, que naturalmente seu aquário vai buscando o equilíbrio. E os produtos estão aí para ajudar a gente no começo do aquário. No começo dos nossos primeiros meses de aquarismo. Depois de 6 meses, depois de um ano, você vai ver que o aquário fica perfeito, o equilíbrio chega.